O Lucas Steinmetz é nosso gerente de marketing hoje, né? Ele é responsável pelo conteúdo e ele é analista de SEO também. Como vocês foram falando antes, alguém da publicidade, alguém do marketing dentro do escritório de advocacia, né? Então, o suprassumo disso é que a gente tem um analista de SEO, que é uma profissão que quase ninguém conhece ainda. Então, que para nós, no nosso ponto de vista, para a advocacia vai ser essencial para esse modelo de advocacia que a gente está construindo, que é o modelo que a gente acha que vai ser o modelo dominante da advocacia da década de 2020. Né? Dali de 2020 para frente, um grande escritório de advocacia não vai ser aquele escritório com 8 andares, com cento e poucos advogados, mais 500 colaboradores, trabalhando no mesmo lugar. Para nós, um grande escritório de advocacia, ele vai ser um grande portal na internet com muito conteúdo, explicando para as pessoas o que elas precisam saber sobre seus direitos, de uma forma mais intuitiva e mais fácil possível. Né? Então, um escritório de advocacia vão ser canais na internet, para facilitar a vida de todo mundo. E para isso é fundamental a produção de conteúdo, a análise de SEO, a análise de conteúdo de cada vez mais qualidade e acessível. Então eu apresento para vocês o Moita, podem chamar ele assim, ele está bem acostumado, tá? Ele é jornalista e ele trabalha com nós lá há 3 anos. Vai fechar 3 anos. Tudo contigo. Boa tarde, pessoal. É meio complicado a gente vir palestrar depois do almoço. O pessoal está com um pouco de sono, Edu ainda manda apagar umas luzes aqui, fica mais escurinho, né? Mas vamos tentar manter acordado. Eu sou formado em jornalismo desde 2014, meu nome é Lucas Steinmetz, vocês podem me chamar de Moita, como todo mundo me chama, exceto meus pais, que insistem em me chamar pelo nome, né? E não se assustem, eu sei que eu tenho uma aparência que eu sou meio maluco, mas está tudo certo porque eu sou mesmo e precisa ser no tempo que a gente está passando, né? A gente está numa época agora que a humanidade está sendo revolucionada com a tecnologia e quem pensa um pouco fora da caixa vai ser muito beneficiado com isso, tá? Lá no escritório eu trabalho com produção e estratégia de conteúdo e também com SEO. Alguém já ouviu falar em SEO aqui? Que bom. É uma coisa assim bastante complexa. Os meus primeiros 3 meses de trabalho foram aprendendo o básico. Então, eu vou dar uma pincelada aqui de por que é importante SEO. Depois, quem quiser conversar comigo para iniciar, eu posso falar umas dicas também, mas não vai dar para dar uma aula sobre SEO, a não ser que vocês tenham 3 meses para ficar sentados aqui me ouvindo, tá? Mas eu vou mostrar a importância disso e de que forma, em alguns meses, a gente conseguiu levar o nosso blog de 25 mil acessos mensal para 300 mil. Então, foi um alcance muito grande que a gente conseguiu em muito pouco tempo, graças ao SEO. Então, a minha fala aqui tem 3 partes. A primeira é a revolução digital que a gente está passando hoje no mercado de trabalho. A segunda é sobre produção e estratégia de conteúdo, que o Robertson vai aprofundar um pouco mais depois de mim ainda. Eu vou também ser básico aqui. E vou dar uma abrangência maior para essa questão do SEO. Primeiro, o Thiago falou hoje de manhã sobre mindset, sobre a gente mudar a nossa visão de negócio que a gente tem e aprimorar. E eu até estava conversando com ele, com o Robertson e com o Murilo ali fora no Coffee Break, que é muito bom a gente ter essa visão que se engajar digitalmente é um diferencial para a nossa empresa, que é um bônus, né, que a gente vai poder oferecer para o nosso cliente, para os nossos parceiros. E isso, por enquanto, é uma realidade, mas no futuro não vai ser. Tá? Eu não quero aqui corrigir quem falou antes de mim, nem falar que estão errados, eles estão certíssimos, mas a gente precisa ter uma mentalidade um pouco além disso, a partir de agora já, porque não é uma questão de aprimorar nossa empresa, de ter algo a mais para oferecer, é uma questão de sobrevivência. E eu vou mostrar para vocês o porquê disso agora, tá? Assim, eu vou ter um blog, eu vou fazer embalde marketing, porque daí eu vou ser, nossa, olha só, a empresa dele é moderna. Não é mais isso, não vai ser uma coisa moderna. Em questão de muito pouco tempo, quem não está assim vai ser expelido do mercado. Eu, normalmente, aqui, eu não sei se tem alguém aqui com menos de 25 anos, é mais ou menos todo mundo da mesma faixa etária, né? Só Marcela, novinha lá. Mas, enfim, tem uma galera nova aí, né? Enfim, aqui, a maioria das pessoas, as mais jovens, nasceram ali no início dos anos 90. Então, nós ainda temos uma realidade offline que a gente tem na memória, de como é um mundo offline ou com internet de escada, que é praticamente a mesma coisa. Né, que a gente ficava esperando a meia-noite para poder acessar ilimitadamente, etc. Então, assim, isso mudou muito de um tempo para cá.
Eu tenho aqui alguns dados, por exemplo, que o meio mais democrático que a gente tem ainda no Brasil é da televisão. Atualmente, o Brasil tem 207 milhões de habitantes, sendo que 95% deles têm acesso à televisão, enquanto só 60% têm acesso à internet. Então, nós temos 70 milhões de pessoas a mais engajadas com televisão do que com internet. Então, eu sempre faço assim, quando eu converso com essa galera que tem a nossa idade, assim, que já, né, passou dos 20, que tem essa carga do offline, a gente tem uma força, uma memória muito grande sobre o poder da televisão, o impacto que a televisão tem sobre as nossas vidas e etc. E eu sempre proponho, e vocês podem arriscar, errar sem medo, se vocês tivessem 1 milhão para anunciar na empresa de vocês, anunciar na internet ou na televisão, né? Eu vou fazer uma enquete rápida, quem acha que a internet levanta a mão direita, quem acha que a TV levanta a mão esquerda. Que bom que isso tem mudado. Normalmente é bastante dividido. As pessoas acham que é... Pô, porque é a Globo, né? A Globo, cara, a Globo. Olha o que é a audiência da Globo, né? Então, e eu falo para as pessoas o seguinte, cara, vamos fazer o seguinte então. Pegou 1 milhão lá e colocou no intervalo de uma programação grande a tua empresa. Vamos supor que tu é dono de uma empresa que vende absorvente. Então, qual é teu público-alvo? Mulheres. Óbvio, né? Ou homens com hábitos um pouco estranhos. Não vou julgar ninguém. Mas, enfim... Normalmente são mulheres. E aí você coloca lá a sua propaganda no intervalo da novela das 8, porque o público majoritário daquele horário é o de mulheres. Então vamos supor que 80% das pessoas que estão em frente à TV, vendo o seu comercial da sua empresa de absorvente, são mulheres. Antigamente, no modelo de marketing, de publicidade que a gente tinha como ideal, isso era muito bom, porque a gente está ali atingindo 80% daquele público, é o público nosso ideal. Só que hoje a gente pensa um pouco diferente, porque a internet permite que a gente alcance exatamente quem a gente quer. Então, hoje, pensar que eu paguei 1 milhão para colocar uma propaganda, que essa propaganda atingiu um público que 80% é o ideal, isso não é bom. Isso significa que eu joguei fora 200 mil reais. Então, essa é a diferença de pensamento, né, que a gente precisa começar a ter. A internet ela tem os seguintes parâmetros em competência assim, superior à televisão, por mais que a televisão seja mais assistida. A primeiro é a questão do... Passa, caramba. Aí. Segmentação. Eu vou colocar uma propaganda na televisão, eu não tenho como falar assim, olha, eu quero que passe na Globo, mas eu quero que quem veja a minha propaganda sejam mulheres donas de casa de 35 a 45 anos que moram na região metropolitana de São Paulo. Eu não tenho como fazer isso. O cara fala, não, cara, a gente vai botar na novela, quem vê, viu. E já na internet não, eu posso falar a profissão que eu quero, a faixa etária, o gênero, a região que mora, né? Eu posso falar, eu quero que apareça para pessoas que pesquisaram por tais termos. Então, isso é muito mais benéfico na internet. Flexibilidade de alterações. Eu mandei uma campanha para a televisão, ela veiculou. E daí eu percebi que eu preciso mudar a minha campanha, de alguma forma. Meu, toda uma burocracia. Aquilo que já foi, não tem o que fazer. Entendeu? Faz outro vídeo, altera lá os layouts, faz um outro infográfico, manda de novo para a emissora e etc. E a mesma coisa para a rádio e para outras mídias offline. Se eu for fazer um panfleto, eu faço uma tiragem de 1000 panfletos, daí, pô, faltou uma cedilha aqui, vai lá, faz os 1000 de novo. Ou vai sair rabiscando ali, apagando cada cedilha de cada um dos 1000 panfletos, não tem como. A internet, meu, vai lá, Ctrl Z, muda aí rapidão, quem der refresh na página já vai ver a versão nova, é tudo muito mais prático de lidar. Controle de audiência. Qual é o controle de audiência da TV? O Ibope. Você sabe, quem sabe como é que é medido o Ibope aqui? São umas 10 mil casas em São Paulo que eles colocam um aparelhinho. Então, assim, você tem ali o retorno de qual é o público que está vendo aquela programação em uma região específica do país em 10 mil casas. Não tem né? É um volume muito... Eu vejo aquelas disputas por Ibope uma coisa muito política, porque não tem como saber quem que realmente... A cultura que a gente tem na região sul é diferente do que a gente tem na norte, que tem no nordeste. Então isso aí é uma bobagem também, que é o único parâmetro que se encontrou na TV analógica para fazer uma medição, então eles usam isso, mas não tem precisão nenhuma. E o último é o retorno sobre investimento. Hoje, se eu coloco uma propaganda e eu pago R$400 com um link específico em um anúncio que eu faço no Facebook, por exemplo, eu consigo saber exatamente quantos reais eu vendi através daquele link. Se eu colocar uma propaganda de uma marca de chocolate, de sorvete, de pizza, de qualquer coisa na televisão, eu não tenho como saber quantas pessoas compraram meu produto através daquilo ali.
Então, o poder da internet para publicidade é isso, é uma precisão que está esmagando a televisão e muita gente não está enxergando ainda. A gente tem visto ultimamente, por exemplo, você vê a Xuxa, depois de não sei quantos anos saiu da Globo, foi para a Record. Por quê, cara? Porque não está mais dando para a Globo comportar o salário de grandes estrelas, né? Aqueles salários astronômicos como costumava ser. Porque a publicidade tem caído muito, a TV tem perdido muito espaço para a internet. Uma coisa interessante, há 2 meses atrás eu tive a oportunidade de fazer palestras que normalmente eu faço para adultos, em uma escola para crianças de 9 a 14 anos. Tava rolando toda aquela história da baleia azul, não sei o que e tal, e eles acharam importante alguém falar com as crianças sobre internet do bem e internet do mal. Fiz um esquema bem didático e as crianças acabaram com a minha palestra, porque eu cheguei lá e falei assim, quem anunciaria na TV e quem anunciaria na internet? Tinha aproximadamente 100 crianças lá. 100% falou internet. Todas elas. Crianças que não têm conhecimento de mercado, de publicidade, de nenhuma informação que a gente tem aqui, que nunca foram um evento delas, 100% falou que colocaria na internet. Quando que nós, sem ter esse conhecimento de publicidade, faríamos uma opção dessas? Então, essa geração nova que está vindo, elas não conhecem mais essa grandeza da televisão que a gente vivenciou. A gente reconheceu o mundo offline, eles não, eles cresceram em um lugar onde já existe fibra ótica, que para mim está sendo uma maravilha agora, chegou na minha cidade há 1 ano, que eu moro numa cidade pequena, ela demorou para chegar, tá? Então é muito diferente lá. Outra experiência que eu fiz com eles, para ver essa mudança de poder, eu coloquei essa imagem, e tinha professoras acompanhando, e perguntei quem eram essas pessoas, que são, né, a maior atriz e o maior ator do Brasil. Antônio Fagundes, ninguém soube quem era, só as professoras. E a Fernanda Montenegro, 2 alunos sabiam. Um conhecia pelo nome e outro dizia que era aquela velhinha que faz uns filmes. E as professoras sabiam quem eram. E eu disse, cara, como é que pode? A gente olha, é lógico que a gente vai reconhecer, mas essa geração nova não reconhece. Em compensação, quando eu mostrei essa foto aqui, do Whindersson Nunes, parecia que o mesmo havia adentrado a sala, porque foi uma vibração assim, gol da seleção na Copa. E a mesma coisa aconteceu com a programação da televisão. Eu perguntei, quem conhece a Zorra Total? Todo mundo conhecia. Qual foi a última vez que vocês assistiram? Ninguém levantou a mão. E eu falei, Porta dos Fundos vocês conhecem? Sim. Ah, vocês assistem? Sim. Por que você assiste um e o outro não? Eu disse, porque eu não vou ficar a galera de 13, 14 anos não vou ficar esperando sábado às 10 horas da noite na frente da TV. Porta dos Fundos eu vejo quando eu quero. Então é muito isso da flexibilidade que eu tinha falado da publicidade, também acontece nesse tipo de caso. E por que eu estou falando essa introdução? Porque quem serão os nossos clientes, sócios e parceiros no futuro? É por isso que eu estou falando que quem não se engajar digitalmente não vai ter essa... eu não quero ter esse avanço, né? Eu não quero ter esse diferencial na minha empresa, eu vou permanecer no offline. Não vai, porque a próxima geração não reconhece a realidade offline. Entendeu? Eles não sabem quem é Fernanda Montenegro, eles não sabem quem é Antônio Fagundes, eles estão endeusando o Whindersson Nunes, entendeu? Eles não... É outra mentalidade, porque eles já cresceram em uma realidade onde as coisas que estão fora da internet são absurdas. Eles não veem autoridade nenhuma no que não está online. Porque eles cresceram com o iPad na mão, com o iPhone na mão, com um mundo cheio de possibilidades, que para nós acabou sendo maravilhoso, porque a gente foi vendo essa evolução, e para eles é uma coisa nata. Eu tenho uma filha de 4 anos de idade. Desde os 3 anos, eu pego ela na escolinha, a gente entra em casa, eu dou o controle da TV para ela, com a TV desligada. Ela vai até o quarto dela, liga a TV, acessa o Netflix, escolhe o usuário dela, escolhe o desenho que ela quer ver. Uma criança de 3 anos. Então, é uma geração muito diferente que tem a tecnologia e a internet no seu DNA. Então, por isso que eu quero que vocês comecem a ter esse mindset, que essa questão de ter uma imersão tecnológica e estar presente digitalmente não é apenas um avanço da empresa, um diferencial da nossa marca. Pode ser hoje, mas no futuro é o que vai separar as empresas que vão sobreviver das que não vão. E, infelizmente, principalmente no mercado jurídico, por muitas vezes as empresas serem de famílias, é uma profissão muito tradicional, existe uma resistência de muitos escritórios mais antigos de aderirem a isso. Então, eu não sei como é que vai ser o futuro, a gente vai ter que esperar para ver, mas é muito difícil que qualquer negócio, em qualquer segmento de mercado, vá conseguir se manter apenas no offline. Produção de conteúdo de qualidade e planejamento estratégico. Como eu falei, o Robertson vai avançar um pouco mais do que eu sobre isso, né? Mas eu vou dar uma introdução. No marketing, a gente tem
uma frase muito conhecida que diz que conteúdo é rei. A coisa mais importante de qualquer coisa que a gente vai produzir é a qualidade do conteúdo. Se o nosso conteúdo não for de qualidade, ele pode ser bonitinho, ele pode ter impulsionamento de não sei quantos reais de publicidade, não vai funcionar, as pessoas não vão se interessar, não vão se engajar, não vão consumir. Entretanto, nenhum rei consegue governar sozinho. Isso significa que apenas ter conteúdo já não é o suficiente, porque assim como no mercado as coisas há séculos atrás começaram fáceis e foram ficando cada vez mais competitivas, no mundo digital não é diferente. Então existe uma série de coisas que é importantíssima para a gente ter sucesso também na internet. Então, por isso que a estratégia de conteúdo é importante. Alguns segredos para ter um bom conteúdo, né, de qualidade, é primeiro definir o que eu quero entregar para o meu público. Não adianta nada eu fazer um texto super completo sobre coisa nenhuma. Eu tenho que identificar qual é o meu negócio, a área que eu estou atuando, quais são as dúvidas principais dos meus clientes e qual o objetivo que eu vou ter baseado nessas dúvidas. Outra coisa que é muito importante, que é muito interessante, que é uma vantagem da internet sobre a televisão, é o feedback. Na televisão, qual era o feedback que as pessoas tinham antigamente? Carta, correio, né? Alguém mandou carta para o Bozo aqui, mas enfim, era o que a gente tinha. Mandava a carta lá, aí de o Domingão, o Faustão lá, jogava a carta para cima, pegava uma, alguém ganhava um caminhão cheio de coisa. Não existe isso na internet. A internet é coisa instantânea. Eu coloco um vídeo no ar, uma hora depois tem 100, 200 comentários, eu tenho uma resposta imediata do que deu certo, do que não deu. Então a gente tem uma fonte ilimitada de consulta do nosso próprio público, imediata, instantâneo. É uma maravilha isso, gente. E entregar isso com clareza, da maneira mais completa possível e eliminando qualquer dúvida sobre o tema. A gente, lá no escritório da Cates Advocacia, a gente tem algo que nós chamamos de mega post. Nós temos nossas publicações, que tem ali entre 300 e 500 palavras, que é um post normal, né? É assim, comum de se ver na internet. E esses posts pequenos, eles são mais objetivos naquilo que eles se propõem, mas eles entregam com clareza e informações completas. E aí, com essa ideia do mega post, a gente queria o quê? Pegar um lance mais abrangente, que eu vou falar um pouco no SEO também. Por exemplo, no nosso escritório, que é Direito Previdenciário, a gente tem um mega post sobre aposentadoria. São 2.000 palavras que fala tudo o que a gente sabe sobre aposentadoria. Os tipos de aposentadoria, quanto tempo leva para se aposentar, o que é fator previdenciário. Tem vídeo explicando, tem imagem, tem infográfico, tem tudo que a gente conseguiu colocar, a gente colocou lá dentro. Porque a gente tem essa ideia de como a internet é muito rápida, uma pessoa não vai parar para ler um texto completo. Ela vai se tiver qualidade. Se ela tiver com pressa, ela vai procurar aquele texto mais objetivo. Dentro desse mega post a gente coloca vários links para coisas mais específicas também. Eu estava falando com o pessoal da Clint lá, mês passado, sobre isso também. Então, não ter medo de fazer um conteúdo bom, de qualidade e completo por causa da extensão que ele vai ter. Vocês têm que ver que no conteúdo final, o tamanho ideal é o tamanho que explica tudo o que o cara precisa saber. Se conseguir explicar tudo em 300 palavras, ótimo, vai facilitar a leitura. Mas não adianta nada entregar um texto, vamos deixar 500 palavras porque vai ficar curto, daí está incompleto, o texto está ruim. Isso vai alterar a credibilidade do negócio de vocês digitalmente. Né? Eu tenho um canal também que faz entrevistas com músicos e eu tinha esse hábito muito ruim de querer cortar as entrevistas para ficar num tempo até 7 minutos mais ou menos. E aí eu comecei a arriscar e colocar entrevistas completas de 25, 30 minutos e eu me surpreendi porque eu via que essas entrevistas elas tinham uma quantidade de visualização, de retenção do público muito maior. Por quê? Porque a conversa fluía e dava informações que os fãs daqueles artistas que eu estava entrevistando, eles não conseguem achar em qualquer lugar por aí. Então, o importante é isso, está completo, está claro, tem que assim, a missão tem que estar cumprida, não interessa o tamanho dela. Ela tem que entregar o que ela prometeu. Ser honesto com o público faz a nossa credibilidade online subir. Aqui nós temos alguns passos para a criação de uma estratégia de conteúdo, né, de planejamento. Como é que eu vou começar? Por qual texto que eu vou, né, o que eu vou abordar primeiramente? Como é que eu vou fazer uma jornada de conteúdo para quem me lê na internet? Ou para quem me assiste, no caso de vídeo, tanto faz. Nós temos algo que é como se fosse um funil. Okay? Imaginem um funil.
Nesse funil, a primeira etapa são textos de aprendizado e descoberta. São conteúdos de atração com assuntos mais amplos e abrangentes, com uma leitura mais leve, com uma linguagem bem clara sobre o que a gente quer. Por exemplo, não sei se alguém trabalha da área trabalhista aqui do direito, tem pessoal trabalhista, sei lá, 7 direitos que um empresário tem que você talvez não saiba. Esse é um bom título de exemplo para algo bem abrangente, porque são títulos que despertam a curiosidade, que vai fazer o cara vir. Ele não está assim muito pretensioso de querer resolver um problema a primeiro momento. Entendeu? São textos que talvez eu, que não tenho nenhum problema com o meu chefe, ele saiu da sala, não estou fazendo para fazer política, agora voltou ali, ó. Mas eu não tenho problema nenhum com o meu chefe, mas talvez eu me interessaria em ler para saber quais são os direitos que o meu chefe tem, né, que são diferentes do meu, que talvez eu não conheça. Então, textos que atraem, né, que despertem a curiosidade de pessoas que talvez não sejam o seu público ideal, aquele que você está esperando fechar um contrato a primeiro momento. Depois disso, nós temos textos de reconhecimento do problema. São leituras mais aprofundadas, que eu posso, inclusive, linkar com esse primeiro. Né, são textos que eu vou mostrar para o cara que leu o primeiro texto, eu vou colocar um link para esse segundo, onde ele vai ler e vai entender que talvez ele tenha um problema que ele não tinha percebido ainda. Talvez naquele primeiro texto, coloque lá um direito do chefe dele que afete diretamente ele no trabalho, e ele vai abrir esse texto para ver qual é a situação. E ele percebe, pô, cara, mas isso aí acontece na minha empresa. Estranho isso, né? Talvez eu precise pesquisar um pouco mais. E daí a gente vai para a terceira etapa, que é a consideração de uma solução. Quando você faz um texto focando mais dentro desse problema, você vai dar diferentes soluções que podem resolver o problema daquele cara. Olha, talvez você possa fazer isso, uma saída é fazer isso aqui, pode entrar com uma ação assim, demoraria tanto tempo, né? Pode fazer assado, tal, pode entrar em acordo, blá, blá, blá. E o terceiro é um de decisão do compra, que é o momento que você diz ao seu público o que ele deve fazer para satisfazer aquela necessidade, onde a gente vai botar ali uma chamada para entrar em contato com a gente, né? Então, dando uma exemplificada maior, um apanhado assim. Isso aqui tudo é para aquele público primeiro lá que entrou em massa, uma galera que nem era a galera que a gente estava procurando, ela foi passando por diversas etapas e foi se identificando e entendendo o nosso negócio, a gente foi capturando cada vez mais até chegar nessa última etapa. Isso aí vai depender de cada negócio, né, de cada área que a gente atua, mas tem uma taxa de conversão, né, que vai reduzindo, mas tudo isso a gente está educando o nosso leitor para ele fechar contrato conosco. E isso é muito do que trata o marketing de conteúdo. O que é o marketing de conteúdo? É eu fazer uma propaganda sem o leitor entender que é uma propaganda. Não é uma propaganda declarada, não é uma propaganda publicitária. Eu estou instruindo ele para ele perceber que ele precisa do trabalho que eu tenho para oferecer. Outro exemplo que eu posso dar é o seguinte. Saiu um filme novo agora do Homem-Aranha. Eu posso ter um blog nerd lá, onde eu coloco um copo do Homem-Aranha. E eu coloco lá. Esse aqui é o copo do Homem-Aranha, você pode comprar por R$ 39,90. Isso pode me trazer algum resultado, porque se uma pessoa está procurando aquele copo do Homem-Aranha para comprar, ela vai entrar e vai comprar o copo do Homem-Aranha. Outra coisa que eu posso fazer é um texto fazendo uma avaliação do filme. Para quem está curioso, você não pode perder o novo filme do Homem-Aranha. E aí eu começo a falar, o filme é sensacional, tem um humor leve, né, tem umas doses de tensão, a trilha sonora é muito boa, os atores estão excelentes, blá, blá, e vou fomentando aquilo, e vou alimentando o cara para ir no cinema assistir, e daí eu crio toda uma atmosfera para ele ficar empolgado com aquilo, e no final eu coloco uma CTA, Copo do Homem-Aranha R$ 39,90. Isso aí já vai converter para mim pessoas que vão comprar aquele copo, mas que não entraram lá para isso. Então é uma forma de eu abranger mais pessoas para concluir vendas. E isso pode ser feito em qualquer área do mercado, inclusive é o que a gente faz na Cates Advocacia. A gente tem, por exemplo, lá uma jornada que a gente fez de auxílio-doença, que na nossa primeira etapa de aprendizado e descoberta, a gente classificou diversas doenças e situações acidentais que podem causar algum benefício, e a gente fez textos sobre isso, se não me engano, 8 textos, onde a gente falava assim, diabetes pode aposentar? Né? Em que situações o câncer pode gerar aposentadoria por invalidez? Eram coisas assim. Então, eu mesmo não tendo uma doença dessas, eu não estou livre de né, acontecer comigo um dia. Então, eu me interessaria em saber quais são os meus direitos caso isso venha acontecer. Dentro desse texto, eu ia levando o cara adiante. Né? Como eu posso entrar com esse tipo de ação?
Quanto tempo leva? E vai aprofundando dentro desse funil até chegar na decisão de compra.